Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e com todos nós. Hoje o nosso culto de ensino, o nosso culto de quarta-feira. Já te convido aí a se ajeitar, pegar a sua Bíblia, se possível, evitar tudo aquilo que possa de alguma forma te atrapalhar a sua atenção. Embora seja um desafio, porque às vezes você pode estar vendo... ouvindo este culto e vendo este culto através do seu celular, né? E às vezes tantas mensagens entram, mas se possível, procure focar naquilo que Deus tem a ministrar no seu coração. É um momento muito importante, que é um momento de aprendizado da palavra do nosso Deus. Diante de um mundo tão caótico, diante de tantas situações que nós estamos passando, precisamos cada dia mais fundamentar a nossa fé, os fundamentos da esperança da nossa fé. E hoje eu falarei sobre oração, que é um dos pilares desses fundamentos. Tudo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumará. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor,
certeza já foi ministrado através da canção e já está aí posicionado para ouvir essa palavra de Deus. E este momento também é importante, que é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Sei que essa questão de finança no nosso país, nós estamos aí à beira de uma crise, muitas famílias estão passando por necessidade, muitas pessoas precisando. E neste momento de dízimo e oferta, a palavra de Deus diz que lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O nosso Deus faz um requisito só na questão do dízimo e oferta, que o nosso coração ao dizimar e ofertar tem que estar alegre. E neste momento que nós estamos passando, principalmente no nosso país, é um momento da gente observar as pessoas que estão ao nosso redor, observar aquilo que nós temos, valorizar cada coisa que nós temos, sabendo que tudo aquilo que nós temos, temos que perceber as mãos de Deus em cada situação dessa, e não só em cada situação dessa, mas saber que aquilo que é necessário para nós vivermos, o nosso Deus é capaz sim de fazer, porque Ele é o dono de tudo. Mas se você dizima e oferta ao Senhor com o seu coração pesaroso, queridos, isso não agrada o coração de Deus, mas sim um coração que está disposto, porque melhor é dar do que receber, e que nós possamos também ser generosos na vida das pessoas que estão necessitadas neste momento, porque dízimo e oferta, generosidade, é fruto de um coração temente a Deus, é fruto de um coração que ama a Deus e que não tem o seu coração pautado nas riquezas desse mundo, mas sabe que nós somos peregrinos aqui nessa terra, que existe sim um lugar onde a traça não corrói, e é este lugar para onde eu e você iremos. Mas eu gostaria de orar pelas suas finanças, orar pela sua casa, e você aí ora pela sua casa, pelas suas finanças. Se porventura estiver passando por alguma necessidade, o nosso Deus de graça e bondade, Ele sim pode abrir portas onde nós não imaginamos e pode fazer aquilo que nós nem acreditamos. É um Deus que nos surpreende, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que provê para todos aqueles que nele confiam e para todos aqueles que nele esperam. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que nós possamos orar. Pai querido e amado, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por cada dizimista e ofertante dessa casa, te agradeço, Deus, por cada pessoa que dizima e oferta e é daqui, mas também por cada pessoa que dizima e oferta e é de tão distante, Senhor, nem mora aqui, mas tem investido neste ministério, tem investido, Deus, na propagação da tua palavra, tem investido na propagação do teu reino, que o Senhor possa os abençoar, ó Deus, ricamente em tudo aquilo que eles precisarem. Abençoe, Senhor, a vida de cada dizimista e ofertante, abençoe a vida de cada um de nós e abençoe, Senhor, a vida daqueles que estão passando por necessidade, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar direcionando pessoas, que o Senhor possa estar abrindo portas, que o Senhor possa, Deus, estar movendo situações para abençoar a vida de cada família, de cada pai de família, de cada mãe de família, que porventura possa estar passando neste momento no nosso país por alguma necessidade, porque nós cremos e confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Além do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Declaremos ao Senhor: se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar, a tua mão está.
do imenso firmamento. Em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, no coração que chora, aquele abraço que consola, um abraço que consola lá. Sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Declaremos a Ele: Deus está. Quando amanhece, Deus está. no fim do dia, Nele está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está. nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. Ali tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Estamos iniciando uma nova série. E nessa nova série, o título é Fundamentos da Esperança. E uma das bases dos Fundamentos da Esperança é justamente o tema que eu falarei nessa noite, sobre oração. Com certeza você já ouviu falar muitas coisas acerca de oração, ou até tem algumas concepções para você acerca de oração. E hoje nós falaremos aquilo que a palavra de Deus diz acerca de oração. Embora tenha várias áreas e várias vertentes, nós podemos falar do que é oração. Mas oração nada mais, nada menos é do que falar com Deus. Oração é o seu diálogo direto com Deus. Oração é você abrir o seu coração e falar com Deus. É interessante que a oração, nós só podemos dizer que ela é eficaz quando ela for fruto da nossa necessidade. Quando nós estivermos diante de uma situação em que nós nos sentimos fragilizados e não encontramos apoio em nada. E ali, naquele momento ou naquele período, sabemos que o único fundamento, a única coisa que nos coloca de pé e que nos dá esse alicerce é justamente a oração. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, nos desertos da vida, nós não temos coragem de fazer orações superficiais, aquela oração curtinha, Senhor, boa noite, amém. Nesses momentos de adversidade, nesses momentos em que em nada nós encontramos resposta, neste momento em que a angústia toma conta do nosso coração, são momentos em que nós fazemos as orações mais sinceras, são momentos em que as nossas orações é fruto de um coração que depende totalmente de Deus. Então as nossas orações, elas são sinceras, e é isso, as orações que são sinceras, é isso que agrada o coração de Deus, é isso que faz com que nós tenhamos um relacionamento com Deus, aquele relacionamento, não um relacionamento de troca, não um relacionamento onde eu vejo Deus como um supermercado, que eu vou lá, abasteço a minha despensa e volto para casa.
casa. Não, a oração como um alicerce daquilo que nós precisamos para viver. Porque essa oração é um diálogo entre você e Deus, é um diálogo entre eu e o meu Deus. E eu acho muito interessante no texto que está lá em Lucas, no capítulo 11, do versículo de 1 a 4, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo de 1 a 4, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eu achei interessante que Jesus dando exemplo de como ele falava com o Pai. Esse exemplo que ele dava de como ele falava com o Pai, certamente era uma das perguntas que eram feitas nos corações daqueles discípulos ali. Como é que esse Jesus fala com o seu Pai? Esse Jesus então tirava tempo para ter o seu diálogo com Deus. Mas Jesus era o filho do próprio Deus. Mas Jesus mantinha esse contato. E nesse verbo que se fez carne, ele mantinha esse contato com Deus através da oração e do diálogo. Quando nós temos um amigo, nós conversamos com esse amigo e nós muitas vezes não usamos de palavras ou escolhemos palavras para falar com o nosso amigo. Não é assim? Nós falamos aquilo que nós somos para o nosso amigo. Inclusive os nossos defeitos nós deixamos tão abertos para os nossos amigos que se ele realmente for amigo, ele vai sim falar aquilo que ele acha que deve ser melhorado em nós, mas nunca passará a mão na nossa cabeça falando, beleza, tudo bem, mesmo que você esteja indo por um caminho errado. Amigo é aquele que nos chama para perto, amigo é aquele que consegue ver os nossos defeitos, mas também amigo é aquele que sorri com as nossas felicidades e aplaude também quando nós conseguimos ir além, não é assim? Então amigo é aquela pessoa que nós queremos sempre ter por perto, amigo é aquela pessoa em que nós realmente nos apoiamos. E Jesus, quando fazia assim com o seu Pai, estava dando ali exemplo para os discípulos. E eu achei muito interessante, porque os discípulos não dizem a Jesus: Jesus, nos ensina a fazer um milagre como tu já fez. Não nos ensina a fazer um milagre para que as pessoas possam ver tudo e ficar ao nosso redor. Não, os discípulos pedem justamente para Jesus aquilo que era a base para ele. Olha só, que mensagem que essa palavra aqui nos traz, aquilo que é a base para a nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, porque oração é a nossa comunhão com Deus. Mas Jesus então ensina a esses discípulos que argumentam com Jesus e fala: Jesus então nos ensina a orar. E eu gostaria que você voltasse um pouquinho aí na sua Bíblia e abrisse lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 5 a seguir, aquilo que Jesus respondeu aos seus discípulos, como era orar. E que diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Poderemos falar inúmeras coisas acerca disso que Jesus ensinou e explicou aqui. Jesus não só ensinou o que era oração, mas Jesus explica o como se deve orar. Mas é interessante que esse explicar de como se deve orar, que Jesus fala aqui, não é de uma posição física. Não, você deve orar ajoelhado. Não, você deve orar em pé. Não, você deve... Uma ressalva Jesus fez acerca da nossa posição física, de como orar, qual é a postura para orar. Essa postura externa,
externa, essa postura que as outras pessoas veem em nós. Jesus dá uma ressalva: não fique orando alto para que as pessoas te vejam e olhando para você o veja como espiritual. Então a gente já começa a perceber aqui alguns parâmetros que Jesus dá acerca de oração. Oração é entre você e Deus. Oração é você e o seu Deus. Oração, ninguém pode olhar para alguém e dizer assim: essa pessoa é uma pessoa de oração. Ninguém, ao olhar para alguém, consegue saber se essa pessoa realmente está falando com Deus ou não está falando para as outras pessoas. Porque o texto, ele continua dizendo: porque essas pessoas que oram assim já receberam a devida recompensa. O que é? Ser visto pelas pessoas e ser aclamado pelas pessoas como uma pessoa espiritual, como uma pessoa que ora. Por isso não tem como colocar uma forma de saber: olha, essa pessoa está orando certo porque ela ora alto, essa pessoa está orando baixo, então essa pessoa está certa. Não, Deus não deixa essa forma para nós, e Deus nos leva muito mais além, e aí ele começa a dizer primeiro que nós não devemos fazer, para depois ele ainda ressaltar aquilo que nós devemos fazer. Então ele começa a dizer aquilo que nós devemos fazer. Primeiro, nós não devemos orar para que as outras pessoas o vejam, mas aí Jesus começa a ensinar: quando vocês orarem, vão para o quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Quando Jesus ensina isso, ele estava ensinando que oração é intimidade. Que oração é eu entrar no meu quarto, não só a questão do quarto fisicamente, mas eu falar para Deus aquilo que está no secreto do meu coração. É eu abrir para Deus tudo aquilo que eu estou sentindo, é eu abrir para Deus tudo aquilo que eu estou pensando, é eu falar com Deus tudo aquilo que está dentro do meu coração, mesmo que isso seja dúvidas acerca das orações que eu mesmo estou fazendo a Ele, mesmo que isso seja fruto de, às vezes, orações não respondidas, mas é orar a Deus falando justamente as áreas mais escuras da nossa alma. E é interessante que ele aqui não dá uma forma: olha, quando você falar com Deus, assim como a gente quando vai numa audiência e tem que falar com o juiz, e ali há uma determinação de como a gente deve referenciar aquela pessoa. Aqui com Deus não, ele quer algo a mais conosco, ele quer que a gente o veja, não como esse Senhor, como ele assim o é, não como todo-poderoso, como ele assim o é, não como esse Deus que está no céu, mas que também está dentro do nosso coração. Mas ele quer que nós vamos para o nosso secreto com ele, que a gente abra o nosso coração, que a gente abra os nossos temores, que a gente abra as nossas fragilidades, que a gente abra os nossos erros, as nossas falhas, aquelas áreas que nós não temos coragem de falar nem para a pessoa mais próximas a nós. É um lugar secreto, é um lugar só seu e do seu Deus, é aquele local onde nós não usamos máscara para falar com as pessoas, mas é aquele local aonde eu sou o que eu sou. É aquele Deus que, ao olhar para mim e para você, consegue esquadrinhar o nosso coração, assim como um raio-x ou uma tomografia. Ele consegue ver tudo dentro da nossa alma e do nosso coração. Mas é óbvio que a gente quer ir para Deus falando assim: olha, Senhor, eu fiz isso e isso de certo, olha, minha vida está certinha, então afinal, né, isso que eu estou falando com o Senhor eu posso receber do Senhor isso que eu estou pedindo, porque afinal eu estou fazendo isso para o Senhor. Mas eu vejo oração assim, eu vejo oração como não só uma intimidade com Deus, como Jesus aqui ensina. Este momento que nós temos que ir para o nosso secreto com Deus. Mas eu vejo também oração, um lugar onde eu e você abrimos o nosso coração, falamos com Deus, e quando esse Deus nos vê, para a gente não ficar repetindo. Eu achei muito interessante esse texto que diz, repetindo a mesma coisa. Quando ele diz esse texto aqui, nessa tarde, eu refleti sobre essa palavra, que muitas vezes a gente vai diante de Deus com alguns pedidos de oração, e eles continuam mesmo da mesma forma, e a gente acha que quanto mais a gente orar para Deus, quem sabe, isso vai fazer com que a mão de Deus mova, e movendo essa mão de Deus, ele vai e haja em nosso favor. Não é assim. Essa palavra aqui nos ensina que quando nós oramos a Deus, e quando ele alerta acerca dessas repetições, nos leva a refletir e a pensar que a oração é um momento em que nós falamos com Deus, mas que nós também silenciamos
e procuramos, ansiamos saber qual é o desejo de Deus para nós e para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus. É aquele momento que nós vamos diante de Deus. Eu sempre costumo dizer, é aquele momento de oração que nós vamos diante de Deus esperando ser derrotado pela vontade de Deus, colocando a nossa vontade ali diante de Deus, mas esperando sim ser derrotado dentro do nosso coração pela vontade soberana do nosso Deus e por essa vontade. E eu acho muito interessante que esse texto ele ainda continua dizendo, olha, não sejam iguais a eles, que ficam repetindo, mas vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Quando Deus falava, quando Jesus explicava aqui para os discípulos como eles deviam orar, quando vocês vão orar no seu secreto, vá para o seu quarto, fale aquilo que está dentro do seu coração. Mas permita neste momento de oração, nesse silêncio que você... Porque às vezes a gente fala tanto que a gente nem ouve o que o outro tem para nos dizer. Às vezes as nossas vontades são tão fortes que nós nem percebemos que as nossas vontades não é o melhor para nós e não é o caminho. Que as nossas vontades são justamente a arma que Deus precisa tratar na nossa vida, que é aquilo que Deus precisa moldar e tratar dentro de nós. Então, quando nós vamos para esse secreto com Deus e quando nós falamos com Deus, esse texto nos ensina que nós temos que também parar e ouvir a Deus, mesmo que se a resposta de Deus for o silêncio, porque nesse silêncio de Deus, Ele vai sim nos ensinar, e existe algo milagroso disso em Deus, porque quando você vai para o seu secreto, você ora e fala com Deus, e quando você se derrama ali diante de Deus, como eu disse no início, que as nossas orações, os nossos momentos de intimidade, aquele que nós precisamos de Deus, aquele que nós temos a única pessoa como Deus, a única base, a única esperança como Deus, como sendo a Deus, nesses momentos nós fazemos as nossas orações sinceras, e nesses momentos nós nos colocamos frágeis como nós somos, e imperfeito como nós somos. Nesses momentos nós colocamos nas mãos de Deus: Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, esse sou eu, mas diante daquilo que eu sou, está aqui nas tuas mãos, Senhor. É isso que eu sou, está aqui nas tuas mãos. Se isso que eu sou não é o melhor, não é o melhor para ti, porque Deus já é bom, não é o melhor que o Senhor tem para mim, Pai querido, me ajude a ter os sentimentos que o Senhor tem, me ajude a ter os pensamentos que o Senhor tem, me ajude, Deus, me ajude, e eu desejo que o Senhor compartilhe dos teus sentimentos comigo acerca dessa situação que eu estou colocando diante do Senhor. Eu desejo que o Senhor imprima na minha mente os teus pensamentos e que eu lute, que eu deseje por isso, que eu busque isso, porque é interessante o texto na Bíblia que diz assim, mas se o texto fala assim, olha, porque o seu pai que te vê em secreto já sabe daquilo que você precisa. Então a gente pode pensar assim, nossa, mas se ele já sabe, por que eu preciso falar? Nós precisamos ter relacionamentos e nós somos curados à medida que nós falamos com alguém. Nós somos curados por essa palavra, e principalmente quando nós falamos com o nosso Deus. Nós somos direcionados, a nossa vida é direcionada, a nossa vida é equilibrada. Quantas pessoas hoje em dia, e principalmente diante dessa pandemia, não está tão doente mentalmente? Quantas pessoas diante de circunstâncias ruins, diante da perca de um parente, diante das circunstâncias financeiras que nós temos passado, não está vivendo momentos muito difíceis? Quantas pessoas não precisam daquela palavra de ânimo, mas quantas pessoas não precisam de uma direção, que se sentem tão perdidas? Nós, seres humanos, temos essa grande capacidade de ser desequilibrados, principalmente nas nossas emoções, principalmente nos nossos pensamentos. Então esse Deus de graça e de bondade nos convida a ir diante dele com esse tipo de oração, com essa forma de oração, com o coração aberto para falar com Deus, mas com um coração disposto a abrir mão da sua própria vontade, para que a vontade dele seja estabelecida dentro do nosso coração, para que a vontade e os pensamentos dele sejam algo que alimente a nossa vida e nos dê a paz. E é interessante que Jesus, ele não vai invadir a nossa vida, diferentemente do outro lado, que é o diabo, que vem em horas inesperadas. Jesus não. Jesus bate, Jesus é educado,
Ele não vem e invade a nossa vida, mesmo sabendo de tudo aquilo que nós estamos passando. Somente eu e você podemos abrir a porta do nosso coração para Deus. Somente eu e você podemos abrir a porta do nosso coração nas nossas orações para Deus. Porque é interessante que tem o texto da Bíblia que fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, né, e quiser o quê? Abrir essa porta, eu entrarei e cearei com você. Mas é interessante que esse texto foi dito para uma igreja. Então, às vezes, a gente até recebeu Jesus, mas às vezes nós já fechamos a porta do nosso coração nas nossas orações para Deus, porque queremos dar nosso jeito, na nossa vontade, e estamos lutando com a nossa própria força e com os nossos próprios sentimentos e pensamentos para, não, eu vou chegar diante de Deus e vou colocar porque isso é o certo. O nosso Deus esquadrinha o nosso coração. E Ele diz que a nossa justiça diante dele é como trapos de imundícia. Nós somos tendenciosos. É o nosso Deus que coloca a nossa mente e o nosso coração no lugar. Então a oração também é uma arma de equilibrarmos os nossos sentimentos e a nossa mente. É um meio que nós temos em Deus de sermos pessoas equilibradas mentalmente, como é necessário nos períodos atuais, nesses períodos que nós estamos vivendo. Porque nós precisamos de uma mente equilibrada, nós precisamos de uma mente que esteja de acordo para tomar, principalmente nesses momentos de decisões muito difíceis, nós sabemos que tipo de decisão tomar. Então a palavra de Deus, a oração, que é um dos fundamentos da esperança, ela nos leva a ser pessoas equilibradas mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Então a palavra de Deus, orar e falar com Deus, mantém a sua mente sadia, mantém o seu coração sadio. E uma outra coisa que a palavra de Deus nos ensina acerca de oração aqui, é que seja feita a vontade de Deus. Eu achei muito interessante esse texto que fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando muitas vezes nós vamos orar para Deus, nós vamos diante de Deus com o nosso reino já formado. Senhor, olha só, o Senhor precisa fazer isso na minha vida. Senhor, olha a situação como tá difícil. Olha isso, eu já avaliei isso. Então é só o Senhor cumprir. E aí nós agimos com Deus nas nossas orações como se Ele fosse o servo e nós fôssemos o Senhor. Olha só a nossa petulância de chegarmos para Deus já com um plano pronto e acabado para que Ele possa cumprir. Quem somos nós para falar para Deus como Ele deve agir, inclusive acerca da situação que nós estamos vivendo? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é um Deus equilibrado, Ele é o próprio equilíbrio, Ele não é tendencioso, Ele não quer o nosso mal, porque Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai que aqui no início da oração diz assim: vá para o seu quarto e ore ao seu Pai que está em secreto. Mas é também um Jesus que ensina que quando nós estamos em grupo é nosso Pai, somos todos iguais, mas quando nós vamos para o nosso secreto é o nosso Pai, é o nosso Paizinho que nos conhece, que sabe da nossa vida e que pode nos ajudar na caminhada da vida, cada dia mais ser parecidos com Ele. É interessante que Jesus também, antes, nos seus momentos mais difíceis, Ele orou a Deus e disse: Pai, se possível, faça de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus submetia à vontade do Pai, porque o ser humano tem essa capacidade de achar que as suas próprias vontades podem ser a melhor e inclusive diante das suas orações já fazer para Deus ser o nosso servo e dar para Deus todos os direcionamentos acerca daquilo que Ele deve fazer e agir na nossa vida. Quantas vezes a nossa oração não é assim: Senhor, se o Senhor não fizer até tal tempo, eu vou fazer uma campanha e eu vou orar a Deus, se o Senhor não responder até tal tempo, ai Senhor. E às vezes a gente parece estar colocando Deus na parede. Não é assim? Quantas vezes nós já ouvimos falar de vamos determinar para Deus, como se nós tivéssemos o poder de determinar algo para Deus, para o poderoso, para o todo-poderoso, como se Ele dependesse de nós para alguma coisa, como se os planos dele na humanidade dependessem de nós. Mas é um Deus que, mesmo sabendo como nós somos, nos ensina a partir da vida do Filho dele como nós devemos fazer, como nós deveríamos orar, como nós deveríamos nos portar. E a exemplo de Jesus, nós temos que ser cada dia mais humildes e dizer a Deus: Senhor, faça com que o teu reino seja estabelecido dentro do meu coração.
Eu já tenho o meu próprio reino, eu tenho as minhas próprias vontades, eu tenho os meus próprios planos, mas eu desejo que o teu reino, Senhor, vença as minhas vontades, que seja feita a tua vontade, porque eu sei e eu acredito que a tua vontade é a melhor para a minha vida, que os teus pensamentos é o melhor para o meu viver, que os teus sentimentos é o melhor que eu posso ter, não só para mim, como para as pessoas que me rodeiam. Pai querido, me ajuda. E Jesus continua dizendo, porque lá no céu já é feita a vontade de Deus. O lugar onde não é feita a vontade de Deus é aqui na terra e dentro dos nossos corações. Quando nós lutamos contra a vontade de Deus, quando nós queremos do nosso jeito, nós queremos que Deus responda da forma com que nós queremos, quando nós determinamos para Deus aquilo que Ele deve fazer, quando nós julgamos, Senhor, mas você não está vendo isso que está acontecendo, olha o que essa pessoa está fazendo, como se nós soubéssemos do amanhã, como se nós soubéssemos de tudo, como se nós pudéssemos dar para Deus os planos que Ele deveria cumprir. E essa oração, e eu gostaria de frisar nessa noite que todos nós temos essa abertura com Deus. Todos nós temos essa abertura de ir falar com Deus, de ir falar no nosso secreto com Deus, sem precisar medo de que Deus vá nos castigar por aquilo que a gente já possa ter feito, por coisas erradas que nós, na nossa caminhada nós já podemos ter feito, sabendo que Deus não vai me amar mais ou menos por aquilo que eu já fiz, mas o que vai determinar para Deus é daqui para frente, do momento que eu decidi andar com Deus, do momento que eu decidir abrir mão das minhas vontades de achar, mas no momento que eu decidi entregar a minha vida a Deus e permitir que Ele haja conforme a vontade dEle, porque não são poucas as vezes que nós damos para Deus o nosso problema, e aí na segunda-feira a gente já pega e começa a resolver pelas nossas próprias mãos. E não são poucas as vezes que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, mas eu senti que era assim. E às vezes formamos ou formatamos um Deus conforme aquilo que nós desejamos. Às vezes nós formamos um Deus de acordo com os nossos próprios desejos, não diante daquilo que Deus é. Porque é um Deus que diz na sua palavra, se vocês oram e vocês não recebem, é porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Porque vocês pedem mal. Porque a motivação dos seus pedidos é só para os seus próprios prazeres. É só para essa vida terrena aqui. É interessante que a Bíblia nos alerta a pensar na eternidade. A Bíblia nos alerta, inclusive aqui na oração, a pensar que existe um reino já preparado para nós. E é esse reino que precisa estar assentado todos os dias no nosso coração. É esse reino que precisa estar sendo assentado no nosso coração a cada manhã. Quando eu oro e falo com Deus, seja o horário que você fala, não é você lavando a sua louça, é você dirigindo o seu carro, mas aquele momento você falar com Deus e falar, Senhor, eu desejo fazer a tua vontade, eu desejo que o Senhor fale comigo, mesmo diante do silêncio, você permanecer e observar aquilo que Deus vai fazer e não imaginar aquilo que Deus está respondendo. E se Deus assim o responder, como não, você acreditar e saber que este, mesmo diante do não, este é o bem para você, este é o melhor para você, porque inclusive nos dias maus nós podemos tirar aprendizado daquilo que nós temos que aprender nessa vida, daquilo que nós temos que aprender aqui nessa terra, daquilo que nós temos que levar a sério a nossa própria vida. A nossa vida é muito breve para a gente perder tempo com tantas coisas que nós perdemos, para perder tempo com brigas, com confusões, para perder tempo com argumentos. Não, é muito breve. Devemos buscar a Deus em oração e principalmente nesses momentos, entra no seu quarto e fale com o seu pai que te vê em secreto. Abra o seu coração e abrindo o seu coração, fale com ele e deseje ouvir os direcionamentos de Deus para a sua vida. Mas não deseje aquilo que você quer, aquilo que você já colocou em oração, porque senão vira repetição. Mas deseje saber qual que Deus quer para a sua vida, mesmo que isso seja difícil para você cumprir, porque é o Deus que não só nos dá o direcionamento, como diz que sem Ele nós não podemos fazer nada, que é com Ele que nós conseguiremos vencer. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite. Nós continuaremos nessa série, então nós voltaremos a fazer, mas que você possa ter aí colocado no seu coração, que é oração para você?
Quanto tempo que você não fala com Deus? Quanto tempo que você não abre o seu coração para Deus? Quanto tempo que você diante de Deus fala com Ele, espera assim Ele falar, e naquele momento que é tão milagroso, quando às vezes a gente chora, rasga a nossa alma, falando com Deus, e Ele vem e derrama o bálsamo de paz no nosso coração. São experiências que somente aqueles que buscam falar com Deus no secreto sabem o que é. E esse Deus que te vê em secreto, é este Deus que te recompensará, é esse Deus que lhe dará a direção, porque Ele é a nossa esperança, e é nele que deve estar alicerçado a nossa fé, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam orar e buscar a Deus em oração. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Obrigado por Senhor. Eu te agradeço, Deus. A ti, ó Pai, a cada dia que se passa, eu posso ver tua mão agindo em meu favor, com graça e amor. Mesmo eu com tantas falhas, um imerecedor, sou alcançado por tuas bênçãos, pelo teu imenso amor. Senhor, obrigado por cuidar de mim. Senhor, eu quero oferecer a minha vida a ti como um sacrifício, minha oferta de louvor. Posso ver tua mão agindo em meu favor, com graça e amor. Mesmo eu com tantas falhas, um imerecedor, sou alcançado por tuas bênçãos, pelo teu imenso amor. Nós te agradecemos, Senhor. Aonde você estiver em sua casa, feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te honrar. Obrigado por nos amar, mesmo sem merecer. Reconhecemos a tua bondade, a sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor,